Boa noite, boa noite. Para quem nunca praticou aqui, é bem simples o processo. Essa prática é uma prática para quem também nunca praticou, para quem está querendo começar, mas também para quem está aqui e já medita, né? Muitas pessoas aqui já fizeram algum curso de meditação, já tem uma ideia do que é a meditação, do que seja, mas quem não tem, não se preocupe. A ideia é justamente ajudar vocês que não têm nenhuma prática a praticar e ajudar também a quem já pratica a ter um grupo e praticar em grupo, né? Poder ter aqui um espaço para a gente conversar, tirar dúvidas, refletir sobre diferentes temas. E para vocês que estão aqui que nunca praticaram comigo, relaxem e sigam. Só basta seguir as instruções que eu vou passando. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro a gente vai sentar num lugar que seja confortável. Eu vou fazer uma parte guiada e depois uma parte em silêncio. Quando terminar eu vou avisar e aí eu vou botar uma musiquinha para a gente ir saindo da meditação devagar. Fechamos os olhos. Percebemos o nosso corpo, como está nesse momento. Se tem alguma sensação incômoda, aceite as sensações. E vamos respirar fundo pelo nariz, com a boca fechada, e expirar pela boca. Mais 2 vezes. Mais uma vez. Ok. Percebemos agora o nosso ambiente. Deixamos os barulhos fazerem parte desse momento. Aceitamos todos os barulhos, deixamos esses barulhos estarem conosco. Não tentamos expulsar esses barulhos. Deixamos os pensamentos fluindo livremente.
pensamentos fazem parte da nossa mente. Não tentamos expulsá-lo. Não tentamos evitá-los. Não lutamos com os pensamentos. Deixamos eles fluindo livremente. Não precisamos fazer nada, os pensamentos acontecem espontaneamente. Da mesma forma que a respiração também acontece espontaneamente. Não tentamos controlar a respiração, não tentamos direcionar a respiração. Deixamos os pensamentos fluindo como nuvens no céu, livremente, sem um destino específico. Deixamos esse ambiente mental de aceitação, esse ambiente mental onde tudo acontece naturalmente, sem a nossa interferência. Os pensamentos acontecem espontaneamente, a respiração acontece espontaneamente. E assim seguimos em silêncio. Não se preocupem com o tempo. Eu vou avisar quando acabar. Para vocês que não têm experiência com meditação, simplesmente deixem tudo fluindo espontaneamente e levem a sua atenção para a sua respiração. E siga o processo com leveza, suavidade.
Relaxem e aproveitem a prática.
Agora vamos parando a meditação, mas ainda permanecemos de olhos fechados. Podemos recostar um pouco agora. Eu vou colocar uma melodia aqui para a gente relaxar e sair devagar da meditação. Ok, a gente vai saindo agora devagar da meditação. Antes de abrir os olhos, a gente vai mexendo um pouco o corpo. Esticando o corpo, mexendo os pés e as mãos. E depois, com calma, a gente volta a abrir os olhos. Espero que a meditação tenha sido boa. Recentemente eu postei aqui no meu Stories, antes da imersão, né, da Amazônia, um pouco antes, eu postei aqui uma enquete perguntando quais temas vocês queriam que eu falasse sobre nas lives. E um dos temas que eu recebi foi falar sobre paciência. E falar um pouquinho aqui sobre paciência hoje. Paciência é uma característica, um atributo
da personalidade do ser humano, né? E para a gente falar de paciência, eu acho importante a gente entender primeiro o que é a impaciência. O que é a impaciência? Por que existe a impaciência, né? Porque não existiria paciência sem impaciência, né? Reflitam sobre isso. Se todo mundo fosse paciente, a gente não falaria de impaciência. Mas a impaciência existe, e eu enxergo que a impaciência ela é fruto de principalmente dois fatores. Um é algum desconforto, algum medo ou algum tipo de receio, né? Um apego, algum motivo que nos leve a pensar que algo que a gente quer esteja em risco, né? Então, eu acho que um aspecto da impaciência vem dessa vertente. O outro aspecto da impaciência, eu acho que vem de uma vertente da indignação, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A indignação pode ter a sua raiz no medo também, né? Mas a indignação pode ter também a sua raiz no desejo de uma transformação, de algo melhor, que algo mais interessante, não só para si, mas para uma comunidade, possa acontecer, né? Então, vamos analisar esses dois aspectos que eu estou trazendo da impaciência, né? Para a gente chegar na paciência. Então, a impaciência, quando é fruto de uma emoção como a raiva, o apego, né, a aversão, orgulho, o medo de não ter ou realizar algo que se queira, né? Nesses casos de impaciência, eu acredito que a pessoa deva de verdade praticar a reflexão, a praticar aquilo que a gente pode chamar de uma reflexão, de uma autorreflexão, de uma análise do sentimento. Porque quando a impaciência ela surge a partir desses sintomas de medo, ansiedade, orgulho, apego, no fundo, a pessoa está sendo impaciente com uma outra pessoa ou com uma situação por algo egoísta, né? Possivelmente até uma carência. Mas vamos simplificar e chamar isso de medo. Então esse egoísmo que eu estou chamando de egoísmo, ele é prejudicial à situação, porque estamos colocando as nossas prioridades como mais importantes do que a prioridade do próximo ou da situação, né? Então, quando a pessoa fica impaciente por algum
motivos, qualquer que seja, né? A pessoa pode estar impaciente em relação ao jeito da outra pessoa, né? A pessoa pode estar, por exemplo, uma pessoa que seja muito que incomode a outra pessoa, e é delicado especificar o que esse incômodo seria, porque o que incomoda uma pessoa pode não incomodar a outra, né? Então, se a gente pode usar o exemplo de um grupo de pessoas numa reunião, e uma das pessoas em um encontro, uma reunião, tem um jeito um pouco intrusivo, um jeito um pouco um jeito que ela acaba sendo um pouco incômoda, incomodando as pessoas, falando coisas um pouco agressivas, e isso leva à impaciência de alguém do grupo. Se essa impaciência vem por conta de um medo, do orgulho, por exemplo, da outra pessoa dominar a situação, ou da outra pessoa ter mais força, do ego da outra pessoa vencer, eu acho que esse tipo de medo tem que ser revisitado, porque ele é um medo que não vai mudar a situação ali contemplada, né? Então, não adianta a pessoa agir na impaciência em relação àquela outra pessoa, porque ela vai estar botando lenha na fogueira, ela vai estar aumentando o conflito. Quando a impaciência vem do outro lado a partir de uma indignação, né, de algo que seja realmente extremo, de um ponto de vista extremo, onde não haja necessariamente uma ação agressiva de alguma parte, mas que a pessoa percebeu que aquela atitude é inaceitável. Esse é um tipo de impaciência um pouco mais delicado, onde a gente tem que levar em consideração uma ação mais incisiva e menos reflexiva, né? Então, me parece que na maioria das situações das nossas vidas, os momentos de impaciência vêm muito mais como resultado de um medo, de uma ansiedade, de um desconforto, de uma aceleração, do que uma indignação. Então, por que eu estou falando sobre isso? Primeiro porque foi sugerido, né, quando eu fiz a enquete. Mas por que eu escolhi esse tema? Porque é um tema que, levando em consideração esse aspecto da impaciência relacionada a uma ansiedade, um medo, um orgulho, uma aversão, a meditação e a espiritualidade, elas entram diretamente nesse campo. Porque a prática dessa ferramenta de meditação e de uma ferramenta de respiração num âmbito cotidiano, no cotidiano da vida da pessoa, ela traz uma mudança, ou faz acontecer uma mudança, tanto na fisiologia quanto neurofisiologia e mente, quanto a mente da pessoa, que gera um nível de percepção. Primeiro gera um nível de calma, que gera um nível de percepção maior para aquela pessoa de si. Então a prática leva para esse lugar de autopercepção. Com a prática replicada diariamente e ganhando mais força, ganhando mais corpo,
a pessoa vai inevitavelmente conseguir perceber os sentimentos com mais clareza, tanto os bons quanto os mais incômodos. Então a pessoa vai ser capaz de observar esse incômodo da ansiedade ou de um medo e perceber que ela pode ali naquela situação agir de uma forma mais paciente, mais empática com a pessoa que estava anteriormente causando um desconforto, levando a pessoa a uma impaciência aparentemente. E quando essa mudança interna acontece, a pessoa realiza, ela compreende que a impaciência era fruto de um nível agitado da mente que gerava uma agitação fisiológica. E isso é de fato o que acontece na vida das pessoas, como muitas pessoas que podem estar me ouvindo aqui, ou como pessoas que vocês que estão me ouvindo podem conhecer, mas é um aspecto muito comum da vida das pessoas e que, para a pessoa que tem essa questão da ansiedade, né, fácil, do medo fácil, dessa reação, dessa impaciência, ela sofre com isso e ela acha que isso é parte da personalidade dela, enquanto que isso é só um aspecto da mente e não da personalidade, é um aspecto de atividade mental e não da personalidade. Então ela passa a agir de uma forma muito mais empática e paciente por conta dessa mudança que a prática da meditação, a prática da respiração e a contemplação espiritual vão trazendo para ela. Então, procuram perceber, né? Se você já pratica a meditação, procura perceber quando você estiver impaciente, se essa impaciência vem de uma angústia ou se ela vem de uma indignação sobre algum tema, sobre alguma situação, sobre alguma questão. E procure, se você não tem nenhuma ferramenta ainda, procure uma ferramenta para te deixar deixar a sua mente num lugar de mais autoobservação. E toda essa mudança, toda essa transformação que acontece a partir da prática, que te leva para um lugar de maior paciência, ela me ocorreu agora, né, a palavra paciente, né, que a gente usa em situações de psicoterapia e medicina, né? Você é o paciente, você é a pessoa que espera por uma mudança, né? Então, você que tem essa impaciência com frequência e não tem uma ferramenta ainda, perceba outros aspectos da sua vida. Perceba se você dorme bem, perceba se você tem uma tendência a talvez ter crises de ansiedade em outros momentos. Perceba se é só a impaciência que acontece com você. Perceba se essa impaciência também não gera outras questões. E saiba que a prática de meditação, eu tenho certeza absoluta, se você está sofrendo com isso, procura a meditação, que essas técnicas vão resolver essa questão para você. Então, espero que eu tenha ajudado quem está me ouvindo. Essa live fica gravada, então, se você está me ouvindo na gravação, espero que tenha te ajudado também. E espero que a meditação tenha sido boa para todo mundo que veio. E espero ver vocês de novo na quinta-feira. Pretendo fazer outra live. Ótima prática, continuem praticando. E quem não estiver praticando, venha às lives para vocês perceberem
como é fácil. Namastê. Boa noite.